Tem alguns textos que eu separei e nós vamos estar iniciando aqui lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, onde nós vamos estar aqui iniciando uma leitura. Eu quero estar nesta hora aqui trazendo para os irmãos, porque uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu estava nesta tarde aqui meditando, e o Senhor tem falado conosco através dessa palavra. Eu quero também que o Senhor ele venha falar com você através dessa palavra. Livro do profeta Isaías, quero pedir a você que venha, que abra a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, uma palavra bem conhecida, e ela diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvir de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como o azinheiro, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, do profeta Isaías, ela tem assim um significado muito grande para a nossa vida. A gente vai ver que lá no início do profeta Isaías, no capítulo 1 do profeta Isaías, ele diz assim, fala da visão do filho de Amós, de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ele diz assim no versículo 2, ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos dos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás. A gente vai ver aqui que no início dessa palavra diz, no ano em que morreu o rei Uzias.
essa palavra, o ano que morreu o rei Uzias, tem um significado muito grande. A gente vai ver a história do rei Uzias, e ele começou ali o seu reinado, diz a palavra que ele começou temendo ao Senhor. A gente vai ver a história do rei Uzias, vai ver que ele começou fazendo a obra de Deus, temendo, sacrificando, fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Mas o tempo foi passando, ele começou ali, é uma característica muito nossa, né? Quando as coisas se acalmam, estava tudo bem, o reinado próspero, um exército fortalecido, tudo corria muito bem, e ali começa agora o relaxamento, né? Começam eles agora como se não dependesse mais de Deus. As coisas do mundo, as coisas de outras nações começaram a entrar no meio do povo de Israel, e eles foram aceitando, eles foram deixando acontecer. E da mesma forma tem acontecido com as igrejas. Eu tenho ouvido muitas das vezes alguns pastores até em televisão, em debates, falando, né, que eu fui o meu pai, ele me tratou assim, o meu pai me criou assim. Eu fico imaginando, né, que o seu pai te tratou assim, e olha onde você chegou, né? Aí a gente vê muitos formados, muitos cursando faculdades fora do país. Quer dizer, tudo isso se deu ao tratamento que esse pastor, que hoje muitas das vezes fala do pai, fala de como foi tratado, e hoje é bem sucedido. E só que o que tem acontecido nos dias de hoje, mais ou menos o que aconteceu no finado do reinado de Uzias. Mas aqui a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Então agora a gente vai vendo que no ano em que morreu o rei Uzias, chega um momento em que o Senhor, ele começa a cobrar do seu povo uma posição. Ele começa a cobrar do seu povo algo diferente. Ele começa a cobrar do seu povo que venha se lembrar dele. Ele começa a cobrar do seu povo aquilo que o povo esqueceu, que temos um Deus verdadeiro, que temos um Deus que cuida da gente. E agora foi necessário que o rei Uzias, ele morresse. E esse morreu, o rei Uzias, é muito interessante por tempo que estamos vivendo. É como se o Senhor falasse assim: olha, vamos dar um basta, chega de viver nessa vida que vocês estão levando, chega de viver nessa vida que nós temos levado, estamos acostumando com as coisas desse mundo, estamos acostumando com tudo que vem acontecendo, estamos acostumando, e agora a gente acostumou a ir para a casa do Senhor, mas também estamos acostumando a deixar que ser envolvido com as coisas desse mundo. E o rei Uzias ali, ele representava já as coisas do mundo, de outras nações. Então foi necessário, quando ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, é como se o Senhor falasse assim: ó, basta dessas coisas, basta de tudo que vocês estão fazendo, basta de tudo que vocês estão se envolvendo com tudo que tem acontecido. Parece que o que era pecado hoje não é mais. Havia um exagero, sim, mas nós temos que permanecer no princípio. E qual é esse princípio? O temor do Senhor. Parece que nós esquecemos do temor do Senhor. E hoje estamos vivendo por vista, estamos vivendo por conhecer a palavra. Parece que nós vamos ser salvos apenas por conhecer a palavra, e não por andar de uma forma separada, diferente das coisas desse mundo. E isso é o que nós temos que observar. O rei Uzias, quando essa palavra, ela é muito marcante quando ela diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Porque é como se o Senhor falasse assim, o rei Uzias, nesse período do rei Uzias, as coisas estão se misturando. O Senhor, ele quer dar um basta nisso. O Senhor quer trazer novamente o povo ao conhecimento do Senhor, ao temor do Senhor, a andar de uma forma diferente. Agora ele separa o profeta Isaías, diz que o profeta Isaías, ele foi escolhido, separado e consagrado. E aonde vivia o profeta Isaías? Diz que ele era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas a gente vai ver que o profeta Isaías, ele teve também um princípio.
os seus pais tiveram um princípio. Tanto cita o pai do profeta Isaías. Ele teve um princípio. E onde que agora estava o profeta Isaías? Onde que ele estava? Ele estava fazendo e se misturando e convivendo com tudo que aquelas nações vieram e implantaram no meio do povo de Israel, e ele vivia como uma pessoa do mundo de uma forma natural. Mas o Senhor, quando ele chama o profeta Isaías, diz que primeiramente ele é chamado, ele é separado, ele é consagrado e ele é purificado para que fosse levar a mensagem de Deus. Ele não manda, ele não fala, é você. Ele ouve uma voz, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós. E agora o profeta Isaías, ele entende o seguinte, eu ia morrer. Na concepção dele, ele ia morrer. Na concepção dele, não tinha mais jeito. Diz que ninguém podia ver a Deus e viver. Né? Deus, ele fala isso para Moisés, você não pode ver a minha face. Né? Então, quando o profeta Isaías ele tem essa visão, ele tem uma concepção de que ele vai morrer. Quando ele vê que ele é poupado, agora ele abre mão de tudo. Ele larga aquela vida, ele larga o mundo, ele abandona tudo que ele fazia e agora ele se entrega à obra de Deus. E isso, irmãos, é uma coisa assim para a nossa vida, nesses dias que estamos vivendo. Porque tem coisas que parece que esquecemos. A gente acostumou a ir para a igreja, a chegar, a louvar, a falar para o Senhor que estamos com problema, a falar para o Senhor que a situação está complicada. A gente está acostumando a sair da nossa casa, mas o nosso dia a dia, né, a nossa vida cotidiana, ela não tem separado muito das coisas deste mundo. Hoje quase não somos mais identificados como um povo de Deus. E tem uma coisa importantíssima que deixamos às vezes de citar, deixamos de glorificar a Deus. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 16, no versículo 28, ele diz assim, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 29, disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitamos de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhe Jesus, credes agora? Olha que situação que nós vivemos. Quando nós aceitamos a Jesus, irmão, quando começamos, muitos não nasceram em berço evangélico, aceitamos por algo, por uma necessidade, pelo aquilo que nós ouvimos. Que o Senhor, ele vai fazer, ele vai mudar, mas esquecemos do principal. Ele veio para nos dar salvação, e isso nós temos deixado de lado, isso nós temos esquecido. Tem um versículo, uma passagem muito conhecida em João capítulo 3, versículo 16, até quem não é crente conhece esse versículo, né, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, não tem coisa mais gloriosa do que essa promessa que o Senhor nos fez, e isso a gente esquece do sacrifício que o Senhor fez. Hoje estamos dentro de casa e clamando, Senhor, repreende esse vírus, repreende essa doença, Senhor, livra o teu povo. Aí depois que isso passar, irmãos, a gente volta novamente a viver uma vida natural. E hoje tem culto, eu vou para a igreja. Saiu da igreja, e eu vou ali, agora eu vou fazer um lanche, agora a nossa vida volta, como se a gente sai de um culto louvando, ouvindo uma palavra, recebendo uma palavra. Mas parece que aquilo ali só tem efeito dentro daquela parede, dentro da igreja.
E nós precisamos voltar a temer ao Senhor. É isso que está faltando no meio do povo de Deus. Está faltando esse temor, está faltando nós entendermos, Jesus, ele morreu por nós, Jesus, ele purificou nossos pecados, como o profeta Isaías, que ele fala, purificado foram os meus pecados, a minha iniquidade foi tirada, e da mesma forma somos nós, quando aquele sangue foi derramado. Isaías, quando ele entende que foi purificado o seu pecado, ele se entrega à obra do Senhor. E nós, mesmo conhecendo a palavra, sabendo que o nosso pecado foi purificado através do sangue de Jesus, a gente ora a Deus por tudo. A gente pede a Deus a nossa necessidade. A gente só esquece do sangue que foi derramado, do sacrifício que foi feito. A gente esquece tudo, senão nós não daríamos tanto valor às coisas dessa terra. E é necessário nós voltarmos e buscar novamente ao Senhor. Lá no livro de Samuel, primeiro Samuel, no capítulo 15, no versículo 32, fala, quando Samuel ele mata Agag, é uma coisa muito interessante, aqui tem uma palavra muito interessante que diz assim: então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Olha que coisa interessante, irmão, porque quando Saul ele põe as mãos em Agag, a visão de Agag é que ele iria morrer, né? O rei era um homem de guerra, era um homem sanguinário, era um homem que estava ali para matar, e não mata. Então na cabeça dele foi o seguinte: se Saul não me matou, não vai ser Samuel. Samuel é um sacerdote, Samuel é um juiz, Samuel é um profeta, Samuel não é um homem sanguinário. Samuel, ele vai poupar. Diz que a amargura da morte passou. Isso que estamos vivendo, irmão, vai passar. Isso que estamos agora, nesse momento de aflição, vai passar. E daqui a pouco nós vamos ouvir a notícia: olha, o vírus já está dominado. O vírus passou. Agora a ameaça passou. E nós vamos voltar para a rua animosamente. A gente vai voltar para a rua alegre. A gente vai voltar para a rua, a gente vai voltar para o culto, a gente vai voltar ao nosso trabalho, a gente vai voltar a caminhar, porque passou a amargura da morte. Eu quero falar para os irmãos, a amargura da morte vai passar. A amargura da morte vai acabar. Mas a promessa de Deus, ela nunca vai acabar. Jesus vai voltar. Isso não vai passar. E hoje nós estamos ouvindo, irmãos, algumas postagens, algumas coisas. A volta de Jesus está próxima. O Senhor está voltando. Isso está trazendo o quê? Está trazendo esse confinamento, está trazendo esse temor, está trazendo nós buscarmos mais ao Senhor. Mas quando essa epidemia passar, vai passar a amargura da morte. Deixa a amargura da morte passar. Mas não deixa a promessa do Senhor passar. Jesus, ele vai voltar. Aleluia. Então nós temos que estar com isso guardado em nosso coração. Não é ir para a igreja e pedir, aleluia, pela nossa saúde, pelo emprego, pelo problema que estamos vivendo, mas continuar clamando: volta, Senhor, vem buscar a sua igreja. Nós temos que estar cada dia nos preparando, nós temos que estar pronto para quando o Senhor voltar. Esse, irmãos, é o temor que temos que ter. Não temos que temer o vírus. Sabe por que tememos os vírus? Porque muitas das vezes temos medo. Temos medo de morrer? Temos medo do vírus? Não. Temos medo da nossa posição diante do nosso Deus. Nós temos medo da nossa posição diante do nosso Deus. Por isso que nos vem esse medo do vírus, porque ele pode nos matar. Mas como está a nossa posição diante do nosso Deus? Estamos esperando Jesus voltar? Estamos alegres por Jesus estar voltando? Estamos ali preparados, pronto, Senhor,
pode voltar? Então não deixe, irmão, essa promessa passar. A amargura da morte, ela vai passar. Mas a promessa do Senhor não, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na nossa vida. Então essa é a mensagem que o Senhor me deu nessa hora, para estarmos aqui trazendo, primeiramente para mim. E eu quero estar transmitindo isso para os irmãos, para a igreja do Senhor. Guarde a promessa de Deus. Guarde a promessa que o Senhor fez. Né? No versículo 14 de João, ele diz que ele foi preparar lugar e ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Seja a igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmão, nós vamos estar orando, continuar nesse propósito, pedir aos irmãos que mantenham essa posição. Não só agora, mas também depois que essa ânsia da morte passar. Permaneça firme na presença do Senhor, clamando, porque Deus, ele é poderoso para nos livrar, mas para que nós venhamos continuar glorificando o seu nome, atendendo ao necessitado, transmitindo o amor que o Senhor teve para conosco, que nós não éramos dignos desse amor. Amém, irmãos? Nós vamos estar aqui orando, clamando por você, pedir o grupo que louve mais uma vez e adore ao Senhor, para que nós viemos logo em seguida estar orando pelos irmãos, pela igreja, orando por esta nação, a qual eu vou pedir todos os irmãos que orem por esta nação, orem pelo nosso presidente. Temos visto o bombardeio a qual ele está vivendo, a qual ele está passando, como o rei Josafá, né? Que no momento de angústia, um exército maior, um exército mais poderoso, e ele temeu. Mas quando ele entra, se coloca na presença do Senhor, o Senhor falou para ele: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Que assim esteja, irmão, o nosso presidente nas mãos do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, grupo de louvor, adorando a Deus. Agora a Camilinha vai tocar violão.
Maravilha de Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Quero pedir a você que ore, clame. Vamos colocar esta nação diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, glorificado seja o Teu nome, ó Senhor. Obrigado, Pai amado, por este momento, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder adorar e glorificar o Teu nome. Te adorar na beleza da Tua santidade, nos colocarmos, Senhor, diante de Ti, ó Pai amado, ó Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que ouve, é um Deus que move, é um Deus, Pai amado, que socorre, que atende, ó Pai amado, que nós viemos guardar, Senhor, em nosso coração. Guardar, ó Pai amado, ó Senhor, para temer, para poder, ó Pai amado, andar, Senhor, buscando a cada dia santificação, Senhor. Que a Tua palavra diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que nós, Senhor, viemos temer a Ti, guardar as Tuas promessas, lembrar do Teu sacrifício, ó Senhor, e a grande promessa que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, visita o Teu povo nesta noite. Visita, Senhor, a Tua igreja, visita com poder, mova o coração do Teu povo, Senhor, neste lugar, mova, Senhor, o coração do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, vai visitando nesta hora, vai tocando, ó Pai amado, vai visitando, Senhor, ó Pai amado, nosso presidente, a qual o Senhor colocou, Senhor, ó Pai amado, para governar esta nação, meu Deus, seja com ele, guarda, livra, Senhor, ó Pai amado, vai neutralizando, vai, Senhor, repreendendo, ó Pai amado, toda força maligna, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra, Pai amado, nosso presidente, porque o Teu nome tem sido glorificado, Senhor, na vida dele, ele tem proclamado ao Senhor, nunca vimos, Senhor, ó Pai amado, em nossa nação, ó Pai amado, ó Senhor, e aqui está, Senhor, queremos glorificar o Teu nome, queremos Te adorar. E essa nação, Senhor, seja um celeiro do Senhor, seja um celeiro de crentes, seja um celeiro de adoradores. Deus Todo-Poderoso, vai movendo, Senhor, este lugar. Pai amado, dá-nos uma semana abençoada, uma semana próspera de livramento, uma semana de temor, uma semana, Senhor, que o Senhor venha nos livrar. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, nesta hora, continua conosco, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Estenda as mãos, irmãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor, que todos digam, amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Está encerrado. Glórias a Deus.